Olá, professor Paulo Júnior, tá? E na matéria de equações diferenciais ordinárias, e hoje eu queria conversar com vocês do método de solução para uma equação diferencial homogênea. Algumas coisas importantes, conhecimentos prévios, né? Importantes para essa aula é saber a definição de função homogênea. Também saber determinar o grau de homogeneidade de uma função, porque esses conhecimentos prévios eles são extremamente importantes quando a gente vai analisar a definição de uma equação diferencial homogênea. Então, por definição, uma m de xy dx mais uma n de xy dy igual a zero é dita homogênea se m de xy e a n de xy são homogêneas, então ambas têm que ser de mesmo grau. Então, essa definição a gente pode verificar, por exemplo, na seguinte equação diferencial. 2xy dx mais x ao quadrado menos y ao quadrado dy igual a zero. Nesse caso, a função igual a zero. A função que está sendo chamada de m de xy é essa daqui, né? Acompanha dx. E a função que está sendo chamada de n de xy é essa aqui, a x ao quadrado menos y ao quadrado, que acompanha dy. Então, a gente já conhecendo, vamos analisar aqui essa funçãozinha m de xy, que ela é 2xy. Então, quem seria a m de kx, ky, né? Ela seria 2 vezes kx vezes ky, que isso pode ser escrito como 2 vezes k ao quadrado xy. Rearranjando, isso pode ser escrito como k ao quadrado vezes 2xy. Se você perceber bem, né? Esse 2xy é exatamente a função m de xy, então essa função ela pode ser escrita como k ao quadrado m de xy. Então, essa função é homogênea e homogênea de grau 2. Se você fizer a mesma verificação para a função x ao quadrado menos y ao quadrado, você vai perceber que ela também é uma função homogênea de grau 2. Então, essas duas, como tanto a função que acompanha dx como a função que acompanha dy são homogêneas e de mesmo grau, elas respeitam a definição. Então, a equação 2xy dx mais mais x ao quadrado menos y ao quadrado dy igual a zero é uma equação diferencial homogênea. E
o método de solução diz para usarmos, né, a substituição é do tipo y igual a x vezes t, onde tem uma variável que vai ser incrementada. Mas a pergunta é o porquê? Por que que essa substituição dá certo, né? Então, essa é mais ou menos a temática da aula hoje, né? Nós podemos discutir por que que essa substituição dá certo. Então, bem, tentando analisar essa substituição, vamos analisar o método, né? O método propõe uma substituição. E para a gente poder falar numa análise mais geral, vamos escrever uma equação do tipo m dx mais n dy igual a zero. Eu não escrevi m de xy nem n de xy, mas você deve entender que ambas as equações são equações que envolvem variável x e y. Só estou tentando ser um pouco mais simplório na escrita. Então, escrevendo, a gente pode escrever essa equação da seguinte maneira. N dy é igual a m menos m dx, né? Do outro lado da igualdade. E a gente pode escrever isso como sendo dy dx exatamente igual com a menos m sobre n. Tá? E eu vou propor, do lado direito dessa fração, nós multiplicarmos em cima e embaixo por 1 sobre x elevado a m. E nossa equação vai ser escrita da seguinte maneira. Dy dx, só um instante, vou fazer uma correçãozinha. Multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x elevado a m, tá? Essa é a proposta. Então, nós vamos ter menos m sobre x elevado a m e n sobre x elevado a m. Uma coisa importante, tá? Esse mzinho bem aqui, que a gente está colocando, é o m de grau de homogeneidade. Exatamente o grau de homogeneidade. Então, não é um m qualquer não, tá? Se a minha função m e n, né, elas têm o mesmo grau de homogeneidade, obviamente vai ser o mesmo valor de m. Então, minha função dy dx, ela vai acabar sendo uma função do tipo de y sobre x. Então, ela vai ser uma função que envolve y sobre x. Essa parte da análise do método, ela é um pouquinho complexa de ser analisado. Eu vou tentar numericamente para facilitar para vocês, tá? Por exemplo, vamos pegar aquela lá, né? X ao quadrado menos y ao quadrado. Que é uma equação diferencial ordinária, né? Como a gente tinha dito. Na verdade, não é ela por completo, mas a equação 2xy dx mais x ao quadrado menos y ao quadrado dy igual a zero. Bem, essa equação, se nós tentarmos isolar dy dx, ela vai ficar assim, né?
x ao quadrado menos y ao quadrado dy, que é igual a menos 2xy dx. Então, eu tenho que dy sobre dx é igual a menos 2xy sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora há pouco, nós percebemos que essa função aqui ela é uma função homogênea de grau 2. Então, o valor que eu vou multiplicar em cima e embaixo é 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado, porque o meu mzinho é 2. Sendo assim, a minha dy dx, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Vamos cancelar esse x com um desses x, nós vamos ter menos 2y sobre x. E toda essa função vai ficar dividida por x ao quadrado. Quando eu fizer x ao quadrado por x ao quadrado, eu vou ter 1 menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Rearranjando, isso é menos 2 vezes y sobre x sobre 1 menos y sobre x ao quadrado. Que isso é uma função da variável tipo y sobre x. Tá? Então, isso quer dizer, quando a gente diz que ao dividir tanto a m quanto a n vai resultar em uma função, aqui do lado direito, de variável y sobre x, é exatamente estar dizendo isso. Tá bom? E isso vai acontecer pelo fato de a gente estar dividindo por x elevado a m, onde m é exatamente o grau de homogeneidade dessa função. Então, tendo em mão esse conhecimento, nós podemos fazer a seguinte análise. Tá? Vamos continuar discutindo o método. Aqui. Só um instante. Onde o método pede para nós fazermos a substituição. Não é substituição qualquer, né? Vem já uma substituição pronta. Mas de onde foi que essa substituição veio? Então, se eu pegar a equação m dx mais n dy igual a zero, nós já sabemos que essa equação pode ser escrita da seguinte maneira. Dy dx é igual a menos m sobre n. E que se for multiplicado em cima e embaixo por 1 sobre x elevado a m, nossa dy dx, ela vai resultar em uma função do tipo y sobre x. Então, tudo isso aqui nós já sabemos. Verificamos um exemplo só para analisar isso. Muito bem, então, ao sabermos que isso é verdade, vamos tomar a seguinte substituição. Né? Tome y sobre x como sendo um valor t, uma variável. Isso implica diretamente que o meu y pode ser escrito como t vezes x, ou x vezes t, como você preferir. Sendo assim, quem é a minha função dy dx? Ela é minha função dy dx, ela é, ao mesmo tempo, uma função da variável y sobre x, como a minha função dy dx também é uma função do tipo, se você analisar que a minha variável y é esse produto, então, derivando ambos os lados dessa equação, você encontra que o meu dy dx, ele é quem? Derivada do produto da variável t vezes a variável x.